Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós quando vamos meditar sobre a Reforma Luterana. E nós vamos fundamentar esta nossa reflexão, primeiramente sobre o versículo 10 do Salmo 46, onde Deus nos diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. E das palavras da epístola para este culto, Romanos capítulo 3, vamos destacar alguns trechos. O versículo 22, onde lemos: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Os versículos 24 a 26, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. E no versículo 28 lemos: assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Jesus disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E ele disse também que são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam em seu coração. Amém. No Salvador Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos tendo o privilégio de celebrar mais uma vez a Reforma Luterana. Estamos celebrando agora os 503 anos da Reforma Luterana. E essa está sendo uma celebração diferente. Estamos celebrando os 503 anos da Reforma Luterana em um tempo de pandemia. Por isso, nem todos estão conseguindo ir ao templo, nem todos estão conseguindo encontrar seus irmãos e irmãs na fé para este momento de gratidão, de celebração, de adoração do nome de Deus. Mas você sabia, querido irmão, querida irmã,
que a reforma luterana, liderada por Martinho Lutero, aconteceu num tempo de pandemia, e talvez numa das maiores pandemias que a humanidade viveu. Foi uma pandemia que durou séculos e que levou a óbito milhões de pessoas, especialmente na Europa. Uma pandemia que fez com que as pessoas, toda hora, recebessem notícias de morte. Eram vilarejos inteiros que pereciam por causa da peste. Eram pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas da família que adoeciam e morriam. Por isso, a realidade da morte estava estampada diante dos olhos de cada um dos habitantes daquela época. E foi nesse contexto que nasceu, se criou, viveu Martinho Lutero. Martinho Lutero era um homem que tinha muito, mas muito medo da morte. E como ele tinha sido criado num sistema rigoroso, uma disciplina bastante forte, especialmente ele recebeu isso da parte da sua mãe, que era uma cristã fervorosa, mas que acreditava na doutrina das obras. Martinho Lutero, então, se esforçava muito, mas muito mesmo, para tentar agradar a Deus. Porque a pergunta que sempre de novo lhe vinha à mente era esta: e se eu morrer, Deus vai me aceitar? Se eu morrer, Deus vai me receber nos céus? Por isso ele se esforçava para fazer o bem, para tentar agradar a Deus, para se tornar digno, para se tornar merecedor da aceitação de Deus, para se tornar merecedor do reino dos céus. Mas o fato é que quanto mais ele se esforçava, tanto mais a sua consciência o atribulava. E certa vez, quando ele quase veio a óbito por causa de um raio, durante uma tempestade que caiu muito próximo a ele, ele fez um voto a Santa Ana e por causa desse voto, ele ingressou na Ordem dos Agostinianos, ou no mosteiro, né, da Ordem dos Agostinianos, para ali ficar recluso, para ali ficar isolado e tentar de alguma forma evitar o pecado e agradar a Deus. Mas o fato é que quanto mais ele se esforçava, tanto mais a sua consciência o atribulava. E tanto mais ele tinha certeza de que ele estava em débito com Deus. E tanto mais a angústia e o terror se apoderavam de seu coração. Mas com 29 anos de idade, Martinho Lutero já era doutor em teologia. E ele foi convidado, então, para lecionar na universidade, para lecionar sobre a Bíblia, especialmente sobre os Salmos, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Romanos. E à medida em que ele foi estudando a palavra de Deus, à medida em que ele foi lendo, ele foi compreendendo, iluminado pelo Espírito Santo, enquanto ele preparava as suas aulas, ele foi compreendendo que não é por meio do seu sacrifício, não é por meio das suas obras que ele se aproxima de Deus, que ele agrada a Deus e que ele se torna merecedor da salvação. Martinho Lutero foi descobrindo exatamente o que diz esse texto. Ele foi descobrindo que alguém fez o que ele não pode fazer. Alguém cumpriu a lei que ele não consegue cumprir. Alguém pagou na cruz o que ele deveria pagar na condenação eterna. Martinho Lutero descobriu que há uma justiça conquistada por alguém que é dada ao pecador que crê. Ele descobriu exatamente o que diz o nosso texto, que é pela fé que Deus aceita as pessoas, pela fé em Jesus Cristo. Que foi Jesus Cristo quem morreu na cruz, depois de já ter cumprido a lei perfeitamente em lugar de todo pecador. Jesus Cristo morreu na cruz, substituindo todos os pecadores. Substituindo Martinho Lutero e cada pecador, cada ser humano que viveu, que vive e que viverá na face da terra.
E que essa justiça de Jesus, conquistada na cruz, é dada graciosamente ao pecador por meio da fé. E Lutero descobriu isso especialmente baseado em Romanos 1,17, onde está escrito: o justo viverá por fé. Vocês imaginam, queridos irmãos, qual foi a transformação que aconteceu no coração, na mente, na alma de Martinho Lutero? Ele que vinha lutando com tanta bravura, com tanto empenho, com tanta dedicação para alcançar algo que ele jamais alcançaria. E de repente o Espírito Santo lhe mostra pela Escritura que tudo o que ele estava buscando já estava pronto. Já havia sido conquistado. E tudo isso lhe é dado pela fé. Conforme diz a Escritura, quem crer e for batizado será salvo. O medo deu lugar à coragem. A angústia deu lugar à alegria. E Lutero não conseguiu mais ficar dentro do mosteiro. Ele se sentiu motivado a sair do mosteiro, a ir para a rua, a ir para o mundo, a ir ao encontro das pessoas e proclamar esta boa notícia, anunciar esta boa notícia para as outras pessoas. Por isso ele escreveu as 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1517, fixou essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Mas ele não fez apenas isso. Ele imediatamente começou a pensar na tradução da Bíblia para a linguagem do povo. Ele escreveu os catecismos, ele escreveu muitas obras, fez pregações, palestras, aulas, e até durante o almoço ele reunia pessoas para falar desta verdade, de que em Jesus há perdão, em Jesus há salvação, em Jesus a vida eterna. Pela fé em Jesus Cristo, podemos ter a certeza de que Deus caminha conosco aqui neste mundo, nos cuida, nos ampara, nos dirige, nos protege. E que, quando terminar a nossa vida aqui, Ele nos recebe em seu reino glorioso no céu. E à medida em que esta mensagem foi chegando às outras pessoas, também aconteceu no coração dessas pessoas a mesma transformação que aconteceu no coração de Martinho Lutero. E assim esse processo que Deus iniciou no coração de Martinho Lutero foi crescendo e foi alcançando outras pessoas, porque Deus foi agindo em muitos corações. Corações de pessoas simples, de príncipes, de autoridades, e essas pessoas se uniram a Martinho Lutero, e assim aconteceu o movimento da Reforma, que foi assim fechado, né, que foi coroado em 1580 com o lançamento do Livro de Concórdia, que nós temos o privilégio de ter em nossas mãos até hoje. Mas esse processo não terminou ali em 1580. Ele foi indo adiante de coração em coração. E a Europa e outros continentes receberam essa notícia. E o mundo não era mais o mesmo. O mundo passou a ser diferente. Houve progresso em todos os campos, na educação, na tecnologia, na ciência, na produção de alimentos, enfim. A modernidade começou a se mostrar. Porque as pessoas deixaram de ser medrosas, as pessoas deixaram de ser acanhadas, as pessoas deixaram de estarem apavoradas e agora livres desta opressão. Estavam motivadas a viver a sua fé, a viver a sua relação com Deus, a viver a sua relação com o próximo. E isso fez com que a humanidade superasse todos aqueles efeitos da pandemia, toda aquela era de trevas que ela estava vivendo, toda aquela dificuldade na qual ela estava mergulhada há séculos. Queridos irmãos, nós estamos vivendo de novo uma pandemia. Evidentemente, muito menor do que aquela que ocorreu nos tempos de Lutero. Mas nós vemos de novo uma humanidade amedrontada, nós vemos de novo pessoas assustadas, nós vemos pessoas não querendo sequer ir aos templos porque estão com medo,
Nós vemos pessoas se isolando, nós vemos pessoas com síndrome de pânico, nós vemos pessoas com ansiedade, nós vemos pessoas com muitas preocupações, enfim, com muitas dificuldades. E esta mensagem que Deus trouxe de volta através da reforma luterana é a mensagem que a humanidade precisa ouvir nesse tempo de pandemia e em todas as épocas. Esta é uma mensagem que faz com que as pessoas sejam libertadas de tudo aquilo que oprime elas, de tudo aquilo que amarra as pessoas, de tudo aquilo que faz com que as pessoas não reajam e não sigam a sua caminhada. Esta é uma mensagem que mostra que tudo que o ser humano não conseguiu e não conseguirá fazer, Deus em Cristo Jesus fez. E esta obra de Deus em Cristo Jesus é plena, é perfeita, é completa, é total. E quem crer nesta obra pode ter a certeza absoluta do perdão e da vida eterna. Quem olha para a cruz de Jesus, quem olha para o Filho de Deus que foi sacrificado na cruz e confia que aquela obra foi em seu lugar, pode ter a certeza absoluta do perdão e da salvação. Por isso, queridos irmãos, que nós celebremos esse tempo de reforma nesse espírito. Não num espírito derrotista, não num espírito pessimista, não num espírito de que nós estamos sós, abandonados à nossa própria sorte e como se as coisas dependessem de nós. Vamos celebrar esta reforma, esse tempo de reforma, no espírito da reforma, no espírito da palavra de Deus. Reconhecendo o que diz Deus no Salmo 46, versículo 10. Parem de lutar. Parem de agarrar-se apenas nos seus próprios esforços, nos seus próprios méritos, na sua própria capacidade. E fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações. Eu sou o Rei do mundo todo. Martinho Lutero lutava com as suas próprias armas. E quando ele conheceu a graça de Deus, ele desistiu. Ele parou de lutar com as suas próprias armas. E se agarrou nas armas de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E aí a vida dele ficou totalmente diferente. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje. Parem de se agarrar em vocês mesmos. Parem de confiar nos seus próprios recursos. Parem de pensar que os recursos humanos, que são muitos hoje, vão resolver todos os problemas de vocês. Podem sim resolver os nossos problemas temporais. Mas os nossos principais, os nossos grandes problemas, os recursos humanos não resolvem. Mas Deus resolveu em Cristo Jesus. E isso Deus nos mostra também de forma bem clara aqui na epístola. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salvou. Escuta bem, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Querido irmão, quero convidar você a confiar nessa palavra. Pare de lutar com as suas próprias armas. E apegue-se naquilo que Deus em Cristo Jesus nos oferece. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade. E ele diz também no Evangelho de hoje, conheceis a verdade, ele é a verdade. E a verdade vos libertará. Ele é a verdade e ele nos liberta. Ele de fato nos liberta. Creiamos nesta palavra. E vivamos a reforma luterana neste finalzinho de outubro, no mês de novembro, que inclusive nós vamos comemorar o dia dos finados, neste resto de ano, no Advento, no Natal, durante toda a nossa vida, vivamos essa nova realidade que a reforma luterana trouxe para nós. Eu e você, nós somos herdeiros da reforma luterana. E não somos herdeiros apenas para mostrar o livro de concórdia para as pessoas, ou para participar de um culto dentro de uma liturgia luterana e cantar hinos luteranos. Nós somos luteranos especialmente para no nosso dia a dia, com a nossa postura, com a nossa fé, com a nossa confiança, demonstrar ao mundo
no nosso jeito de ser, no nosso jeito de viver, que em Cristo Jesus Deus nos aceita, Deus nos acolhe, Deus nos perdoa, Deus nos salva, Deus nos apacenta, Deus nos guia. E Ele só permite que aconteça conosco aquilo que é para o nosso bem, para a nossa felicidade e para a honra e glória dEle. Por isso, queridos irmãos, feliz tempo de reforma para você, feliz tempo de reforma para mim. Que esse seja um tempo em que Deus reforme o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, a nossa postura diante de todas as coisas, inclusive diante desta pandemia. Que nós continuemos a nossa vida com o cuidado, com a obediência às autoridades, mas com a confiança, com a esperança, com a alegria e com o entusiasmo de Martinho Lutero. Aquele entusiasmo que ele manifestou ao escrever o hino Castelo Forte, especialmente na última estrofe, quando ele diz: se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá. Proveito não lhes dá. O céu é a nossa herança. Que você também possa viver os seus dias, especialmente nesse tempo de pandemia, todos os seus dias, nessa certeza, nessa perspectiva de uma caminhada com Deus aqui neste mundo e que vai culminar, que vai se tornar plena no céu. Que Deus conceda essa fé para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã com hábil afã, é saber lutar com força de sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos do mundo opressor, com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá, por uma só palavra. O Verbo eterno